Uma vez que eu categorizei o risco, agora chegou na fase da gente implementar as nossas medidas de segurança, né? Agora eu vou definir qual sistema de segurança que eu vou colocar ali na minha máquina, qual medida que eu vou tomar para mitigar o risco. E aí existem duas possibilidades. A primeira é eu escolher entre proteções fixas, né? Eu tenho uma movimentação ali na máquina, né? Um giro, alguma parte que me oferece um risco. Eu posso simplesmente bloquear o acesso a ela com uma proteção fixa, ou então eu posso colocar um sistema de intertravamento ali, né? Uma proteção móvel com um sensor ou uma cortina de luz, um tapete de segurança que monitora aquela área, um scanner, alguma coisa que vai enxergar, né? Existe o risco ali e ela vai enxergar quando tem uma pessoa ali naquela zona de risco. Qual que é o critério para eu decidir se eu vou utilizar proteções fixas, bloqueando o risco, ou se eu vou me utilizar de um sistema de intertravamento ali para me enxergar o risco e bloquear o movimento de risco? Quando eu opto por uma proteção fixa, eu preciso entender que essa zona que eu estou protegendo, essa região de risco que eu estou protegendo, ela não pode ser uma região de acesso frequente, não pode ser uma região de acesso para o operador. Tem que ser uma parte da máquina em que só vai ter acesso exclusivo para manutenção e isso esporadicamente ali, né? E quando der algum problema na máquina ou em manutenções preventivas ali da máquina, e não é um lugar de acesso ao operador. Porque se é uma região, uma zona de acesso que o operador precisa, né, seja frequentemente ou mesmo esporadicamente acessar, se existe essa necessidade do operador acessar, então eu tenho que pensar num sistema de intertravamento ali, né? Aí esse é o critério para eu definir se eu vou utilizar proteções fixas ou se eu vou pensar num sistema de intertravamento. É claro que utilizar proteções fixas torna a minha adequação muito mais simples, muito mais barata. Só que se isso não atender à demanda da minha produção, né, se isso inviabilizar que o operador trabalhe com a máquina, não adianta. Por isso que aí eu preciso pensar em sistemas de intertravamento ali. Em relação a proteções fixas, quais são as características importantes que a gente precisa levar em conta? A primeira delas, que ela só pode ser removida com o uso de ferramentas específicas, ou seja, não adianta eu instalar uma proteção ali na máquina, falar que ela é fixa, só que deixar ela fixada com aquelas porcas borboleta, que o operador pode remover, né? Ou com uma presilha, com alguma coisa assim que seja de fácil remoção. Isso aí vai descaracterizar a minha proteção como proteção fixa, ela vai se tornar uma proteção móvel e com um risco porque ela não vai estar intertravada, né? Então, proteção fixa ela só pode ser removida com o uso de ferramentas específicas ali, né? Uma chave de boca, uma chave Allen, né? Alguma ferramenta específica que eu vou colocar parafusos ali na minha máquina, e essa ferramenta, essa chave, ela só pode estar disponível para manutenção, né? Não pode estar disponível para o operador, porque senão ele também vai conseguir fazer a remoção da proteção. Então essa é uma característica importante. Outra característica, a abertura da proteção. O que é essa abertura? Esse vão aqui, quando eu estou falando de proteções com grades, ela tem esse vão aqui, né, também conhecido como mesh da grade, né, abertura da grade. Ele tem que ser tão pequeno quanto ele está próximo da zona de risco. Claro que existe uma tabela na norma ali que me determina qual deve ser a abertura máxima de acordo com a distância que ela está do ponto de risco ali, né, do ponto de onde pode ocorrer um acidente. Então, quanto mais próxima ela está desse ponto de ocorrer um acidente, menor deve ser essa minha abertura, né? Se a gente estiver falando de uma distância muito pequena ali, né, em que eu preciso proteger a ponta do dedo do operador, a abertura não pode ser maior do que 6 milímetros. Né? Se eu preciso proteger o dedo do operador, a abertura não pode ser maior do que 10 milímetros. Se é a mão, não pode ser maior do que 30. Por aí vai, existe uma tabela em que a gente pode se basear para definir essa abertura da proteção. Se eu estou utilizando proteção com chapa ou mesmo com policarbonato, aí essa é uma preocupação que eu não preciso ter, né? Então, essa é uma característica importante também, eu determinar qual a abertura da proteção que eu posso ter aqui em relação à proximidade do risco. Senão não adianta nada eu fazer uma grade de proteção ali com um vão muito grande que o operador consegue chegar na zona de risco e continua existindo a chance de um acidente, beleza? Outra característica importante que a gente precisa seguir quando a gente está falando de proteção fixa ela precisa ser atrelado ao procedimento de loto, né?
Porque as proteções fixas, como eu falei, elas podem ser removidas em casos de manutenção. Só que imagine que o manutentor, ele remove uma proteção fixa ali para realizar uma manutenção na máquina. E aí, quando ele remove essa proteção fixa, essa parte da máquina, essa parte girante, essa parte que tem movimento, ela está exposta. E logo vai oferecer um risco. Se alguém for lá e religar a máquina inadvertidamente, existe uma chance grande de acontecer um acidente. Por isso, sempre que se for fazer a remoção de alguma proteção fixa, precisa ser atrelado ao procedimento de loto, né, ao bloqueio. E se existem mais profissionais trabalhando ali naquela mesma máquina, todos eles têm que fazer esse bloqueio, né? Todos eles têm que fazer esse bloqueio das fontes de energia da máquina. Se a gente estiver falando de um motor elétrico ali, a gente tem que fazer o bloqueio na chave geral da máquina, cortando a fonte elétrica, né? Se a gente estiver falando de alguma fonte hidráulica, uma máquina onde existir um acumulador ou algum residual de pressão ali, a gente também tem que fazer algum bloqueio ali para que essa energia residual não venha provocar algum movimento inesperado na máquina que possa ocasionar um acidente. Então esse procedimento de loto ele é importantíssimo, né? É uma medida administrativa que a gente precisa tomar junto ali para que realmente funcione bem a nossa solução com proteção fixa. Agora, quando a gente fala de sistema de segurança baseado em intertravamento, a gente precisa entender esse conceito, né? Ele é dividido em 3 partes fundamentais, o sistema de segurança baseado em intertravamentos. Um exemplo bom para a gente entender isso, né? A gente imaginar que a gente está dirigindo um carro ali numa rodovia e aí cruzou um animal na frente do carro. Aí a gente enxergou que esse animal cruzou na frente do carro, né? Os nossos olhos viram o perigo, nosso cérebro processa a informação e a gente pisa no freio para parar o carro. Então veja, tem 3 etapas aí. Eu enxerguei o risco, eu processei o risco e eu mandei o comando de parada. Na nossa máquina, nossos sistemas de intertravamento, eles devem seguir a mesma lógica. Por isso a gente tem os nossos dispositivos de visão, que são aqueles componentes que têm a função de enxergar o risco, né? Enxergar essa possibilidade de ocorrência de um acidente. Eu tenho o dispositivo de processamento, né? Que é aquela nossa interface de monitoramento ali, com redundância, autoteste, que está monitorando o circuito ali, está processando essa informação que veio dos nossos componentes que enxergam o risco. E ao mesmo tempo que ela processa essa informação daquele que enxerga o risco, ela manda informação para aquele que tem que fazer o bloqueio, né, para o nosso sistema de freio. Então a gente trabalha em 3 etapas ali. Aqui nessa máquina, nessa prensa, a gente consegue enxergar bem isso. Por exemplo, a nossa cortina de luz aqui, né, aqui na frente, frontal à máquina. Nossa cortina de luz ela é um dispositivo que enxerga o risco, ou seja, aqui dentro da máquina tem a zona de prensagem, né? A gente tem o movimento do nosso martelo aqui fazendo a prensagem aqui, existe esse risco de esmagamento. Só que enquanto ele estiver tendo essa movimentação e não tiver ninguém lá dentro, beleza, tá ok, ela pode trabalhar. A partir do momento que alguém invade essa zona de risco aqui através da cortina, ela vai interromper os feixes da cortina, a cortina vai enxergar esse risco e vai mandar essa informação para a nossa interface de monitoramento. Que aqui a gente não vai conseguir ver, mas ela fica dentro do painel, né? Do painel elétrico lá, que vai ser o nosso relé de segurança, o nosso CLP de segurança, que é quem vai processar essa informação da cortina. E aí ela vai mandar essa informação, vai mandar um comando para aquele que vai fazer o freio. No caso aqui a gente tem uma prensa, pode ser uma prensa hidráulica ou pneumática, né? As duas se enquadrariam nesse exemplo. A gente tem o cilindro aqui que faz a movimentação e em cima a gente tem uma válvula. Então, quem é o dispositivo de freio? É a válvula, porque é a válvula que faz o bloqueio da movimentação de risco da minha máquina, que é dada por um cilindro. Então, uma vez que a cortina enxergou o risco, o meu relé de segurança, ele interpretou a informação, ele manda o comando para a válvula. E aí a válvula tem que parar a movimentação do meu cilindro, ele tem que parar essa movimentação de risco. E por isso que é importante essa válvula aqui, que essa é uma das etapas que muita gente acaba negligenciando, ou esquecendo, ou às vezes por falta de experiência, não trata de forma adequada a parte que faz o freio do risco, né? Por quê? Porque é essencial o freio, talvez eu diria que é a parte mais importante do nosso sistema de segurança. Não adianta nada eu enxergar o risco, não adianta nada eu interpretar o risco, se na hora que eu mandar parar, minha válvula não atuar, ela não funcionar. E aí ela vai continuar fazendo a movimentação ali, né, do martelo e vai continuar oferecendo risco de esmagamento. Então talvez fique até mais perigoso eu enxergar, porque o operador vai se sentir protegido ali, mas aí minha válvula não vai estar funcionando de acordo e ele vai sofrer esse risco de esmagamento. Então essa etapa da gente tratar o freio do nosso sistema ela é importantíssima.
né? O que a gente vê muito às vezes por aí, pessoas fazendo adequações, eles tratam o freio quando é elétrico, quando é só um contator. Ele coloca 2 contatores em redundância e beleza, faz o freio, né? Ou se eu preciso parar a minha válvula, colocam 2 contatores ali desligando a válvula. Só que quem para a movimentação não é o contator, né? Pode ter 10 contatores desligando a válvula. Se a válvula travar aberta aqui, vai continuar descendo o cilindro, né? Vai continuar fazendo a movimentação, vai continuar oferecendo risco. E válvulas, a pneumática um pouco menos, mas a hidráulica, né, por questão de contaminação, sujeira, é muito justo ali o movimento do carretel dentro da válvula. Então uma contaminação no óleo ali excessiva, ele pode fazer esse travamento da válvula e ela parar aberta, né? E aí eu posso mandar o comando elétrico que for para ela. Se ela parar aberta, vai continuar descendo o meu sistema e vai continuar oferecendo esse risco. Por isso a gente precisa cuidar dessas 3 etapas, né? Quando eu colocar válvulas de segurança, especialmente na prensa, que é uma máquina categoria 4, eu tenho que ter 2 válvulas ali em redundância. Eu tenho que principalmente monitorar essas válvulas, né? Ter o feedback delas, me dizendo se elas estão trabalhando ok, se ela está abrindo, se ela está fechando, se ela está em pleno funcionamento, para a hora que eu precisar eu poder ter um freio confiável. Então, nosso sistema de segurança, só revisando, eu preciso ter dispositivos que enxergam o risco, que processam essa informação e que fazem o freio. E aí a exigência desses dispositivos, a forma como eu vou instalar eles, a forma como eu vou especificar eles, vai de acordo com a categoria de risco exigida, né? Sendo a categoria 2 ela tem uma exigência menor, 3 maior e 4 maior ainda, ali na nossa instalação.